Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre a questão da água, né, a água toda no planeta. Nós sabemos que o planeta Terra, ele tem em sua superfície uma proporção dela de água do que terras imersas. Então nós vamos ver aqui no livro de vocês, né, alguns desses aspectos que correspondem aí, né, ao todo esse sistema que envolve, né, o nosso planeta em relação às questões hídricas, ou seja, as questões da água, né? As águas do planeta Terra, conforme está mostrando aqui no capítulo 8. Então, para iniciar, nós temos aqui, né, a água como um recurso que ele é simplesmente indispensável para a vida humana. Nós não temos como sobreviver sem a água. Todos os seres vivos, eles necessitam muito, né, da parte que é a parte hídrica do planeta, né, que é fundamental para a nossa manutenção. E aí ele coloca aqui uma associação, né, sem a água não há vida, com a questão própria do corpo humano, né, onde existe aí, né, a importância em cada órgão do nosso corpo, né, para que os músculos, o sangue, os rins, o coração, o cérebro, o pulmão, ele continue trabalhando de uma maneira adequada, mas para que haja esse trabalho que o corpo humano, como uma máquina, ele exerce aí, né, as suas finalidades, cada parte dessa do nosso corpo, ele tem um objetivo, né, ele tem uma função, e sem ter o equilíbrio dessas funções acaba, né, que um corpo começa a reagir e se tornar algo que vai trabalhar mal, como uma máquina que apresenta um defeito, e até chegar ao ponto de parar, né? E aí, no caso, seria a morte, justamente levando em consideração, né, que algum desses órgãos comece aí a dar problemas, justamente também por não ter ali a associação às questões da água, né? Porque para estar com um órgão saudável é também ter, no mínimo, uma quantidade mínima de 2 litros de água por dia para que esses órgãos ali trabalhem em plena, num conceito correto e dinâmico durante um dia inteiro. Então, 60% do nosso corpo, né, exige aí, né, grande parcela dele de quantidade de água, porque temos, inclusive, né, dentro da nossa própria carne, bastante água, né? Não é só matéria, mas temos a água em si, não só a carne, mas dentro da própria carne existe água. Então, o ser humano é um dos exemplos bem grandes em relação à importância da água. Sem essa água, a gente não consegue sobreviver. Então, devemos o quê? Ao máximo tentar evitar, como o próprio livro diz, né, que a Terra deixe de ter esse recurso, que é um recurso que faz bem para todos, né? E muitas das vezes ele não é respeitado da maneira correta que deve ser. Então, nessa página 186 aqui, ele coloca a Terra como planeta água, que realmente é uma representação, até mesmo na imagem, na foto do nosso planeta. Quando nós vemos a primeira foto que mostrou o planeta Terra lá do espaço, mostrou que ele realmente tem uma superfície, né, bem azulada, que corresponde a um planeta que poderia ser até chamado, não de planeta Terra, mas sim de planeta Água, por ter maior quantidade em superfície de água. Bom, nós temos aqui, né, uma demonstração aonde podemos observar as águas oceânicas, e dentro dessas águas oceânicas foram destinados nome para os oceanos principais, cada um com uma localização diferente, né? E justamente os continentes que separaram, né, acabaram definindo o limite de cada oceano. E nessa situação também, né, a gente pode perceber o predomínio da
tonalidade, que é a cor azul, onde nós vamos ver aí que as terras imersas, que aqui representadas aqui, né, estão numa proporção menor à tonalidade, que é a tonalidade azul, que representa aí. Então, existe realmente uma denominação chamada água, planeta água, para entendermos bem essa questão. O ciclo natural da água, né, ele é um ciclo que ele vai fazer com que ocorram, né, alguns estágios dessa água, né, aonde o ciclo ele pode ser às vezes interrompido pela interferência dos seres humanos. Os seres humanos acabam destruindo, né, assim, a composição natural e aí gerando um grave problema, que é o problema justamente que nós temos em relação aí, né, ao processo de evaporação, condensação e precipitação da água. Então, esse ciclo ele mantém, né, todo o sistema funcionando da maneira correta, porque a água vai evaporar, vai formar as nuvens e depois vai cair em forma de chuva. Então, sempre há essa renovação, por isso que é chamado de ciclo. Existe aí, né, uma cadeia em que cada sistema vai procurando o outro, mas quando há interferência de algum deles, acaba prejudicando tudo. Aqui nós temos aqui um ciclo hidrológico completo, né, que mostra aqui para a gente, nessa imagem, esse processo, né, que existe aí quando a água está em processo de evaporação. Aqui está mostrando muito bem isso. Existe aqui a condensação, quando se formam as nuvens, e quando ela vai passar para o outro estágio, que é o estágio de precipitação. E aí vai cair no subsolo, vai escorrer, e vai escorrendo também para as águas subterrâneas, vai enchendo também os rios, vai armazenando em lagos, né? E aí depois acontece novamente o processo de evaporação. E também até mesmo pela evapotranspiração, que é quando ocorre, né, a liberação para a atmosfera através das plantas, quando elas absorvem, né, a água e durante o dia onde armazenou-se, né, água pelas raízes, inclusive, né, mais tarde elas vão liberar de novo para a atmosfera, né, a umidade. Por isso que todos os lugares que têm bastante árvores são lugares que vão apresentar uma temperatura mais amena, porque elas liberam para a atmosfera uma umidade. E isso também é muito bom e muito importante para o ciclo hidrológico. E a região florestais que nós temos, um grande exemplo é a Amazônia, ela faz muito bem esse processo aqui de evapotranspiração, que é quando é igual a nossa pele do corpo, que começa a soltar suor quando a gente começa a se aquecer muito. É a mesma coisa as árvores, elas começam a liberar para a atmosfera aí uma umidade. Nós temos aí, né, um grande exemplo de questões relacionadas ao ecossistema, né, até mesmo a parte hídrica, inclusive dos mares, né, onde existe ali alguns locais que são verdadeiros santuários ecológicos, né, que são onde vivem muitos peixes, como os corais, e eles, às vezes, eles são afetados pela poluição e começam a perder toda a coloração que eles possuem. E dessa maneira, nós podemos observar que está havendo alguns problemas de poluição nos mares, né? E aí mata toda a biodiversidade que existe aí no fundo dos oceanos também, que também são importantíssimos para mostrar a condição da água, o habitat natural dos seres marítimos, e o próprio ecossistema aqui marítimo em geral. Aqui nessa parte aqui eu quero que vocês leiam
também, né, da página 188, justamente o resultado aí do ciclo hidrológico, que é a evaporação, né, juntamente com o sistema, que é o sistema dos vegetais, que é a transpiração, a condensação, né, aonde a gente chama, né, as nuvens que elas se formam, e depois que quando retorna para a Terra essa água em forma de precipitação, que são as chuvas. No cenário 3, vocês podem, né, detalhar aqui junto comigo, né, observando alguns detalhes, que esses recursos, né, da questão da distribuição da água no nosso planeta. Nós temos uma situação, né, de recursos hídricos em que esses recursos eles acabam, infelizmente, né, eles acabam, infelizmente, não sendo bem distribuídos. Só que, infelizmente, o que acaba gerando aí, né, são lugares que são muito ricos em água e outros lugares que são pobres em água. E essa falta de água acaba gerando aí alguns problemas e justamente acaba tendo que se obter esse recurso de outras formas, né? Às vezes furando poços artesianos, né? Às vezes chegando a atingir os lençóis subterrâneos, outros lugares fazendo, né, desvio de alguns rios e muitas das vezes também até gerando aí o processo de tirar o sal da água do mar para serem usados também no continente, né, que é a dessalinização. Então, a Terra ela tem uma superfície muito grande, mas de água salgada ela tem aqui, ó, 97,5%. E de água doce ela só tem apenas 2,5%. Então, é uma proporção bem desequilibrada, ou seja, a maior parcela que nós temos é de água salgada, né? Maior quase na totalidade. E a menor parte que nós temos é justamente de água doce, está em 2,5%. E em um grande volume dessa água doce ainda está na forma congelada, que é justamente localizado nas geleiras. Né? Desses 2,5%, 68,9% está localizado dentro das geleiras. Então, isso aí também não pode haver o derretimento dessas geleiras para aproveitar essa água, senão vai acabar gerando um desequilíbrio térmico no planeta, né? Então, nós precisamos manter e aproveitar muito os recursos que nós temos na nossa parte de rios, de lagos, né? Fazendo com que essas águas não se tornem cada vez mais poluídas por conta de resíduos industriais, né? Alguns lugares, algumas cidades, já nem mais temos propriamente dito rios, né? Temos valões que acabaram cortando as cidades pela falta de planejamento, manutenção, o crescimento urbano que foi muito grande, então as cidades acabaram não tendo mais os rios que cortam elas, e sim acabaram virando valões, né? Aí perto da casa de vocês, de repente tem algum desses rios que vocês vão perceber que ele não é mais um rio propriamente, né? Ele acabou se tornando aí, né, um grande valão. Nós temos aqui, né, o total de recursos hídricos por habitante na parte do mundo, e a gente percebe que o nosso país aqui, o Brasil, ele é muito rico nesse recurso, na página 89, porque ele está, né, com mais de 5.000 litros, né, metros cúbicos, que é a quantidade de litros, é como se fosse uma piscina de 5.000 litros por habitante aí, né? Então, nós temos, entre os outros países do mundo, nós somos um dos países na América do Sul toda, né? Está toda com essa coloração aqui mais forte, porque justamente nós temos muito recurso hídrico. Só que, às vezes, esse recurso ele é mal aproveitado e ele também é muito desperdiçado. E aqui mostra uma tabela da distribuição dos mares e oceanos, né?
a quantidade de água salgada, né? O planeta tem 1,4 bilhão de quilômetros quadrados de água, né? E 10,4 bilhões de litros. Né? Mares e oceanos, 95,7%, água doce, 2,5%. E aí tem a proporção aqui que está nas geleiras, que está no subsolo e que estão nos rios e lagos. Né? A quantidade de rios e lagos, que não é pequena, é muito grande, mas mesmo assim, olha a proporção dela aqui, é 0,33% desse total de 2,5%. Tá? Então, mesmo assim, nós temos bastante água ainda, só precisa ser mais preservada. Bom, o maior de todos os oceanos é o Oceano Pacífico, aproximadamente 1/3 da superfície terrestre, cerca de 1,65 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade da área e do volume de todos os oceanos juntos. Tem também o Oceano Atlântico, que é o segundo maior, em uma área de aproximadamente 82 milhões de quilômetros quadrados, sua formação, né, há cerca de 180 milhões de anos, com a separação com a América em relação à Europa e à África, dando origem à dorsal mesoceânica. E tem o Oceano Índico, que possui uma área de 74 milhões de quilômetros quadrados, está localizado entre a costa leste da África do Sul e da Ásia, e oeste da Oceania. Ou seja, esses três são os principais oceanos, né, que existem no nosso planeta. E dentre esses três oceanos, né, a grande importância de cada um deles está definida aqui em cada parágrafo desse, que inclusive, né, eu peço para vocês aí marcarem esses 3 parágrafos que nós acabamos de ler aqui. E não sendo mais ou menos importante, também tem o Oceano Glacial Ártico, só que ele, em grande período, ele fica congelado, né? Ele abrange uma área de 13 bilhões de quilômetros quadrados e possui inúmeros mares e banha a Europa, Ásia e América. O Polo Norte, o Oceano Glacial Ártico, congelado, né? Pois essa região não possui terras emersas. Então, é uma área, inclusive, que é uma área para ficar preservada por conta que eu falei para vocês, a questão do equilíbrio térmico no planeta. Se descongelar, né, vai gerar graves problemas para toda a sociedade aí. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui, ele mostra, que eu vou passar a atividade para vocês do livro, né? Existe aqui a cadeia alimentar dos oceanos e mares, aí é o ciclo, né, de alimentação dos seres vivos que existem lá, né? Alguns animais que fazem a sua retroalimentação através dos outros próprios seres vivos que existem ali. E também peço a vocês que destaquem aqui esses 3 tipos de mares que existem. Os mares abertos são aqueles que se comunicam diretamente com o mar territorial, né? O mar interior, né, que são aqueles que se comunicam com o oceano por meio de canais, e o mar fechado, que são aqueles que se localizam dentro do continente e não apresentam contato com o oceano. E aí ele cita cada exemplo de cada um, que em exercício nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão aqui da divisão da classificação dos mares. E as águas subterrâneas, né, que existem aí os chamados aquíferos. Então, existe, né, algumas áreas das águas que elas são chamadas de lençóis freáticos, né, que são reservatórios de água doce que estão lá no subsolo, são as águas que estão no subsolo, numa camada impermeável de rocha, em que essa camada de rocha faz com que a água fique lá no subsolo armazenada, bem protegida, como se fossem bolsões plásticos embaixo da terra, né? E aí protege essas águas, e aí, né, e com isso nós temos ali águas potáveis, né, no nosso subsolo, que é muito importante, né, a preservação também desses lençóis freáticos que temos no nosso planeta inteiro, né, em algumas partes do planeta. E o Brasil é um dos que tem, ele que tem os 2 maiores aquíferos,
né? Nós temos aí o aquífero, né, Walter no chão, né, e o aquífero Guarani, né, que são duas grandes reservas de águas subterrâneas que temos e que acaba atingindo também aí outros países. Bom, então, para finalizar, né, vocês vão fazer a página, os exercícios agora aqui que eu vou passar para vocês, né, leiam com atenção até aqui a página 195 deste capítulo. Um forte abraço, fiquem com Deus e espero que vocês estejam aí entendendo a matéria. Um abração e até mais.